Boa noite, meu nome é Mônica Pugliese. Eu estou bem feliz de estar com vocês aqui hoje. Eu vou falar com vocês também sobre gestão em saúde e eu acho que minha palestra vai vir num momento super interessante, porque eu estou trazendo para vocês mais ferramentas para realizar tudo que os palestrantes que vieram antes de mim trouxeram para vocês até agora. Então, acho que vai ser um complemento super legal para o que está acontecendo até agora, em todas essas falas, essas pessoas brilhantes que falaram antes de mim. E também é muito legal ver como estamos todos alinhados e acreditando nas mesmas coisas mesmo, porque as palestras estão tendo uma super continuidade, como vai ser o caso da minha agora. Antes, eu só vou fazer uma breve apresentação, tá? Meu nome é Mônica Pugliese, eu sou gestora, estou na área de gestão em saúde já faz mais ou menos uns 5 anos com formação na área, e em telemedicina já fazem uns 2 anos e meio. Sou coordenadora médica de equipe de telesaúde já desde esse início dessa minha carreira na área. Hoje eu sou coordenadora médica na Amparo, responsável por área técnica da área deles de telesaúde, e CEO e fundadora da Telmed, que é uma plataforma de telemedicina, mas voltada para o profissional de saúde, que eu acho que é o nosso maior diferencial no mercado hoje, porque nós, além de sermos uma plataforma de telesaúde, a gente é uma gestão mesmo para consultórios e clínicas direcionadas para facilitar a vida daquele médico, daquela clínica, eventualmente até pequenos hospitais, enfim, que queiram uma ajuda para o desenvolvimento do seu mundo digital. Então, assim, a gente permite que a jornada híbrida do paciente seja mais contínua, usando apenas uma ferramenta, que é a nossa, e ajudando o médico a poder fazer todas as coisas necessárias dentro da saúde digital, como prescrição, seu prontuário eletrônico, etc., online, e poder levar essa tecnologia para seja lá onde queira atender. E tendo esse controle em um lugar só, acaba que facilita para ele poder ter pacientes em lugares diferentes, atender os pacientes onde ele achar melhor, não ficar, às vezes, nem preso apenas em um consultório, né? E também poder fazer esse atendimento online quando ele achar que for necessário e ter sentido nessa jornada do paciente dele. Com isso, acabou que eu estudei mais ainda ferramentas de gestão, principalmente de gestão de startup, né, ao ser fundador e CEO de uma, e a partir dessa experiência que eu trouxe para vocês aqui, o que eu achei mais interessante em relação a isso, que são as ferramentas que eu utilizo muito aí no meu dia a dia, na minha própria empresa, e na Amparo, que inclusive é uma health tech ainda, né, talvez a gente possa considerar até uma startup, mas já é muito maior e bastante reconhecida no mercado de atenção primária. Para quem não conhece, a Amparo Saúde aí é uma das maiores health techs hoje em atenção primária, levando, após o início da pandemia, assim como várias outras empresas, agora a saúde também de forma digital para os seus beneficiários, que é onde começou o meu papel. Então, eu queria começar com vocês falando sobre quais são os principais fatores para o sucesso de uma startup. Para isso, a gente pode até achar, e se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, um TED super legal do Bill Gross, falando sobre uma pesquisa em mais de 200 startups pelo mundo, unicórnios, inclusive, e quais são os principais fatores que levaram ela ao sucesso. Para isso, ele avaliou 5 principais temas, sendo timing, time, ideia, investimento e gestão. E ele acabou descobrindo que os 3 principais pontos para um sucesso de uma startup foram, em primeiro lugar, o timing, em segundo lugar, o time, em terceiro lugar, a ideia. Isso fez com que eu trouxesse para vocês algumas questões, principalmente relacionadas aos 3 primeiros pontos, de timing, time e ideia, se bem que a ideia acaba sendo uma coisa mais não tangível, uma vez que isso depende muito da pessoa que vai acabar e como ela vai trazer essa ideia, obviamente com uma provável experiência e conhecimento do mercado em que ela vai atuar. Voltando então para o número 1, que seria o timing, eu acho super legal algumas exemplos que ele traz na sua própria apresentação, como, por exemplo, o Uber, o Airbnb, se eles não tivessem sido lançados no momento exato, às vezes eles pudessem ser lançados muito cedo ou muito tarde, eles não iam ter tanta relevância no mercado como eles têm hoje. E a gente consegue muito bem observar que as grandes empresas acabam que elas são lançadas no momento mais certo, porque se elas são lançadas muito cedo, às vezes a população ainda não está pronta para receber aquilo, então ela precisa de uma educação, de um desenvolvimento para poder abraçar aquele produto que muitas vezes ela precisa, mas ela ainda não entendeu isso. E se ela é lançada muito depois, às vezes ela já tem grandes players no mercado e acaba ficando difícil a sua colocação. Em segundo lugar, falando de time, eu acho que isso aqui é preponderante para startups, lembrando que a gente tem um time muito enxuto em startups. Então, se nós não temos uma boa escolha de times, que é uma coisa que o Dr. Leonardo acabou de trazer muito bem agora, e eu vou falar um pouquinho mais para frente na minha apresentação, é muito difícil a gente conseguir ter um bom desenvolvimento desse produto ou tecnologia que você está querendo desenvolver. Pegando esses 2 primeiros pontos, uma coisa que eu queria trazer para vocês, que eu acho que é uma das melhores ferramentas e uma das mais usadas e conhecidas hoje para gestão de startups são as tecnologias ágeis.
uma vez que elas juntam e muito bem essa questão do desenvolvimento ágil, rápido, como diz o nome, mas também com um bom direcionamento e uma boa gestão das suas equipes. E como elas fazem isso? Então, eu vou apresentar um pouquinho dessas tecnologias para vocês agora, para justamente explicar para vocês o como elas fazem essas coisas e o como vocês podem usar e como elas vão beneficiar vocês no seu dia a dia. Essas tecnologias ágeis foram criadas em 2001 nos Estados Unidos, principalmente para desenvolvimento de softwares, tá? Porém, elas podem ser usadas em qualquer tipo de gestão. Elas têm 12 princípios e 4 valores, sendo que eu trouxe aqui os 4 valores para vocês, os 12 princípios não, porque eles acabariam saindo um pouquinho do tópico, mas os 4 valores mostram muito os pontos do porquê elas ajudam tanto no que a gente quer desenvolver como startup. No Manifesto Ágil, ele diz que indivíduos e interações estão acima de processos e ferramentas, então você vê como eles têm a valorização das pessoas e dos times, que estão sempre à frente. O software em funcionamento acima de documentos abrangentes, ou seja, valorizando a usabilidade do sistema e o seu real valor agregado. Colaboração com o cliente acima de negociação de contratos, ou seja, também o valor agregado, né, porque levando o resultado final dentro das expectativas dos seus stakeholders, e esses princípios, valores, são sempre voltados ao longo do desenvolvimento desses projetos de gestão, e responder a mudanças acima de seguir fielmente um plano, ou seja, alta adaptabilidade, também é uma questão muito importante para o desenvolvimento de uma startup. Quais são os tipos de métodos de gestão ágeis? Um deles, que é o mais famoso, mais utilizado, é o Scrum, lembrando que esses métodos podem ser utilizados em conjuntos de maneiras diferentes, tá? Na verdade, é bem comum você utilizar um para cada momento no seu projeto e geralmente ter um como base, e o de base, geralmente, é bem famoso a gente usar um Scrum, às vezes, junto de um Kanban, para mais fácil visualização. Então, o que é o tal do Scrum? O Scrum, ele tem como os membros com umas funções bem definidas. Geralmente, você tem um Product Owner, um Scrum Master e o time de Dev, que são os desenvolvedores, lembrando de softwares, mas no caso de outros projetos, podem ser apenas as pessoas da operação. Nos Scrums, os projetos são divididos em sprints, que geralmente duram 5 dias, e antes dessas sprints, vocês têm a Sprint Planning, que é para você ter um objetivo bem claro e definido do que vai ser realizado naquele sprint, e depois você vai ter a Sprint Review, que é onde você vai rever o que foi feito naquele sprint, para ver se tem alguma coisa que tem que ser levada para a próxima, que não é o ideal, e para ver se todos os objetivos daquela sprint foram realmente alcançados. Outro método usado dentro das teorias ágeis é o Kanban, como eu já tinha falado para vocês, que é um método super legal de visualização do que está acontecendo no seu projeto, porque você coloca cartões em um quadro digital ou físico, divididos em 3 etapas, que seriam para fazer, fazendo e prontas, para você poder ver o que você está desenvolvendo. Daí você pode, inclusive, depois dividir esse Kanban de uma maneira mais rica, como, por exemplo, o que está atrasado, o que está dificultando aquela realização e por aí vai. Outro método muito interessante é o método Lean, do famoso Lean Six Sigma, que ele é mais usado para validação das ideias e hipóteses no desenvolvimento de produtos. Então, geralmente, ele é mais usado no começo, mas também pode ser usado durante, para identificar e eliminar de uma maneira eficiente os desperdícios, levando à redução de custo, diminuição de complexidade, melhores entregas, maior produtividade e um compartilhamento da informação mais efetivo entre os participantes do projeto. E, finalmente, o SMART, que tem muito a ver com o que o Dr. Leonardo trouxe agora há pouco também, que é a definição das metas e objetivos de uma maneira muito específica e metódica, digamos assim, para eles serem alcançados de uma maneira mais fácil. Por que SMART? Porque realmente eu esqueci como é que fala quando você usa um nome, né, para desenvolver um projeto, que o S é de específico, ou seja, o seu objetivo tem que ser claro e específico, M de mensurável, porque ele tem seus objetivos numéricos e exatos para medir a eficiência desse projeto, A de atingível, porque você tem que desenvolver sua equipe com desafios, porém essas metas têm que ser atingíveis, senão você pode acabar desestimulando as pessoas de realizar as tarefas. R de relevante, uma vez que elas têm que ter impacto na geração de valor, né? Se você tiver um objetivo que ele não gera impacto, ele não deve ser colocado. E T de tempo, relacionado a tempo, ou seja, você tem que ter um prazo de preferência com uma data para você ter maior objetividade e foco, evitando procrastinações no desenvolvimento desse objetivo inicial.
Como eu disse, acho que dá para perceber bem, porque geralmente são usados em conjunto, em pontos diferentes na gestão de uma startup, todas essas ferramentas. E daí, voltando um pouquinho, que eu queria apresentar as ferramentas para vocês, mas por que, então, utilizar essas tecnologias em startups? Elas otimizam a colaboração entre o time, deixando uma equipe mais alinhada devido a um feedback constante. Elas controlam prazos e custos, que é algo que a gente não tem muito em startup, nem prazo nem custo, né? A gente tem que estar dentro do tempo, a gente não pode perder tempo, a gente tem que lançar, tem que estar dentro do tempo que o mercado exige da gente. E, além disso, a gente não tem muito dinheiro disponível, pelo contrário, muitas startups começam com o valor dos próprios fundadores, e até eles conseguirem as primeiras rodadas de investimento. Essas tecnologias reduzem falhas e dão maior agilidade e flexibilidade na resolução dessas falhas, uma vez que elas são identificadas ao longo do processo, por exemplo, durante as sprints. Então, cada etapa ela é revista, permitindo que, caso estejam surgindo falhas, erros que venham até gerarem problemas depois, elas sejam vistas de uma maneira mais rápida e possam ser mudadas muito rápido. Uma maior assertividade na entrega final, uma vez que você sempre também está revendo quais são os seus objetivos e o que você acordou com os seus stakeholders, levando para ele um produto de maior valor agregado. E você também pode, ao longo desse projeto, uma vez que ele pode ser mudado de acordo com a necessidade, estar sempre conversando e vendo ainda com os seus stakeholders se é isso que ele quer. E no caso de uma startup, na verdade, é mais revendo o seu mercado e vendo se ainda tem sentido o que você está produzindo, ou se às vezes você não precisa de mudanças no seu produto para ele estar mais adequado com o caminho que aquele mercado está indo, considerando que geralmente as startups estão lançando produtos novos que vão fazer diferença no mercado que está em mutação, né? São mercados geralmente jovens, novos, e é bem importante você estar sempre atento a essas mudanças que estão acontecendo. E etapas de desenvolvimento mais curtas para realmente levar você estar dentro do tempo adequado para a sua startup. Voltando aí para o número 2, né, que eu tinha falado, que eram os times, além dos próprios métodos ágeis falarem muito e estarem muito ligados com essa questão de desenvolvimento e de agregar pessoas para elas estarem dentro do projeto, é legal também falar da gestão de pessoas em startup. Por quê? Assim como o Leonardo também falou, a escolha do time é preponderante. Uma startup, você sempre vai ter um time enxuto, são poucas pessoas para fazer diversos trabalhos. Então, como fazer menos pessoas atuarem como uma grande empresa, né? Se você quer entrar e ser competitivo no mercado, além de você ter um produto enxuto, além de você fazer de uma maneira inteligente, de uma maneira rápida, de uma maneira enxuta, escolher as pessoas certas, entender quem é a pessoa que não só vai realizar aquele trabalho da melhor forma, mas vai ser a pessoa mais engajada no projeto junto com você. Como fazer isso? Alguma coisa que é super famosa em startup é a divisão das sociedades, né? E todos terem um espírito de dono. Porém, mesmo no startup que você pode dar ação para as pessoas, elas têm um espírito de dono, elas estão no lugar certo, o que você vai fazer para mantê-las engajadas? Então, você tem que ter uma boa liderança. Como é que é uma boa liderança numa startup? Porque, assim, todos são donos, todos estão ali com o mesmo propósito. Então, tem que ser uma liderança diferenciada. Qual, para mim, o tipo ideal de liderança numa startup, por conta de todas essas peculiaridades, é uma liderança inspiradora. Então, é uma liderança que vai estar lá não só para ajudar no gerenciamento daquele projeto, que é um papel de um líder como um todo, mas para manter aquelas pessoas engajadas, para entender as peculiaridades, as questões únicas de cada uma daquelas pessoas do time e como adereçá-las da melhor maneira para elas. E fazer com que, ao longo desse tempo de projeto, entre pessoas diferentes, num time diverso, que querem o mesmo objetivo, como fazer cada uma delas se manter engajada, que eu acho que o fato de ter focos bem definidos, esses feedbacks constantes, essa relação próxima que as metodologias ágeis permitem, também uma comunicação efetiva, técnicas de comunicação. Eu já estudei várias coisas aí ao longo do meu projeto de coordenação, como que eu acho que foram bem interessantes, como comunicação não violenta, programação neurolinguística, e outras ferramentas de comunicação que são extremamente importantes para te ajudar a entender o outro, trazer ele mais para perto de você, para você entender realmente como conseguir mantê-los engajados naquele projeto em conjunto. Porque cada um vai exigir uma coisa totalmente diferente de você durante esse projeto.
Uma coisa super interessante que eu acabei estudando aqui também, que eu achei legal trazer para vocês, mas como uma curiosidade, que eu nunca tinha ouvido falar, é uma tal da síndrome de Hubris, que eu escutei da Hala Tomasdottir, nome bem diferente, é uma líder política da Islândia, que é uma síndrome de líderes que acabam que, ao chegarem em locais de poder, acham que sabem de tudo e que não tem o que mais aprender. Isso também é um grande erro de um líder, porque a gente tem que lembrar que o líder ele não é o melhor na equipe. Na verdade, ele está lá para talvez fazer mais essa questão do engajamento, de assistência das pessoas, porque o ideal é que, na verdade, nas funções específicas das pessoas com que ele escolha, as pessoas que ele escolha sejam as melhores lá. Uma vez que é impossível você ser especialista em tudo e você quer as melhores pessoas trabalhando nas áreas específicas dela. Então, um líder também que sabe escutar, sabe dividir, sabe se colocar no seu lugar, entender que o local dele não é ser o líder, porque ele é o melhor e que sabe tudo naqueles lugares. Pelo contrário, ele está lá para escutar e, às vezes, até ver como ele pode fazer com que pessoas possam ajudar outras, às vezes, em outra parte do projeto, que nem essa pessoa sabe que ela pode ajudar. É o melhor líder que uma startup pode ter, até por essa peculiaridade desse time enxuto mesmo, que é bem comum nas startups. Bom, eu vou deixar aí aberto o final para a gente poder abrir para perguntas e etc. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por essa oportunidade de estar falando aqui com grandes nomes como eu estou